Pessoal, sejam bem-vindos novamente. É lógico que nós não poderíamos deixar de debater os temas atuais da criminologia, que dentro do seu leque destacam alguns pontos, sendo o primeiro deles o sistema penal e reprodução da realidade social, que vem sendo trazido muito por Alessandro Barata. O sistema escolar para ele e o sistema penal reproduzem e asseguram as relações sociais existentes baseados em ricos e pobres, tá? Para Barata, o sistema escolar no conjunto, tá? Que vai da instrução elementar média até a superior, reflete a estrutura vertical da sociedade e contribui para criá-la e para conservá-la através aí de mecanismos de seleção, de discriminação. Então, veja que esse autor ele vai questionar o papel desempenhado pelo sistema escolar e também pelo sistema penal. Tá? Para Barata, o novo sistema global de controle social, e aí aqui estão inseridos também o sistema educacional e o sistema penal, vai agir, ainda que de uma forma sutil, na marginalização, na discriminação, na estigmatização de pessoas. Ou seja, para Barata, tanto o sistema penal quanto o sistema educacional reproduzem e asseguram essa relação baseada aí entre ricos e pobres. Ele chega a criticar, inclusive, o teste que é reconhecido mundialmente, que é o teste quociente de inteligência, o QI, alegando que esse teste do QI também é baseado em critérios discriminatórios, em relações e em experiências que somente uma parcela da sociedade tem acesso. E aí, vale a gente registrar uma reflexão que é feita pelo autor, em que ele comenta que estudos de educação apontam que a aprendizagem do aluno está relacionada com aquilo que o aluno acha que o mestre espera dele. Então, sendo assim, a forma do professor lecionar, estimular e, de certa forma, provocar a curiosidade dos alunos impacta no rendimento e na percepção da realidade. Aí o autor, Barata, afirma ainda que as pessoas marginalizadas, os mais pobres e que demonstram, de certa forma, uma carência de estrutura familiar, são também discriminadas por esse professor. Então, ele vem alegando isso para nós. Além disso, ele também fala um pouco sobre o cárcere e a marginalidade. Os institutos de detenção, para ele, produzem efeitos contrários à reeducação e à reinserção do condenado e são favoráveis à sua estável inserção na população criminosa, Uma longa pena carcerária não seria capaz de transformar um delinquente antissocial violento em um indivíduo adaptável, As famosas cerimônias, corte de cabelo, barba, uso de uniformes, identificação nesse preso geram aquela socialização do cárcere e a sua aculturação, podendo inclusive até, nós falamos sobre isso, gerar uma crise de identidade. E aí ele também menciona sobre a prisionalização, que é a educação para ser criminoso e educação para ser um bom preso. Então, misturando o tema do cárcere e marginalidade social como tema do sistema penal e reprodução da realidade social, o autor ele faz aquela reflexão, trazendo os conceitos também de Zaffaroni, da criminalização primária e da criminalização secundária. Para Zaffaroni, assim como para Barata, a criminalização começa na criminalização primária. Quais condutas iremos considerar como crimes? O que será considerado como causas extintivas da criminalidade, da punibilidade, como causa de aumento de pena, como causa de redução de pena. E isso se acentua também na ação punitiva da lei, lá na criminalização secundária. Então, para Barata, nessa criminalização secundária, a ação punitiva exercida sobre pessoas concretas, que acontece quando as agências policiais, por exemplo, detectam a pessoa que suponham que tenham praticado certo ato criminalizador, evidencia o caráter seletivo do direito penal. Ele acrescenta também,
que há uma certa distância linguística que separa o julgador do julgado e a menor possibilidade de desenvolver um papel ativo no processo e de servir do trabalho de advogados prestigiosos. Desfavorece os indivíduos socialmente mais débeis, é o que ele alega. Menciona também que há uma tendência enorme de juízos diversificados a depender da posição social dos acusados. Para Barata, gente, a relação entre sociedade e preso é a relação de quem exclui e de quem é excluído. É o resumo. Então, sendo assim, antes de mudar a situação de excluído, deve ser mudada a realidade daquele que exclui. Sendo assim, além dessa relação de quem exclui e quem é excluído, o cárcere reflete a sociedade capitalista, de acordo com Barata. Relações baseadas no egoísmo e na violência ilegal, onde indivíduos mais débeis são constrangidos a papéis de exploração e de submissão dentro do cárcere. E aí, Barata, ele enfatiza que as cenas que nós vemos em presídios e que muitas vezes nos deixam impressionados, nada mais é do que um aquário. Uma maquete que reflete as mesmas situações que ocorrem dentro da nossa sociedade. Também, gente, passando um pouco a régua, temos na atual criminologia um modelo consensual de justiça criminal, que é aquela necessidade de separar a grande da pequena e média criminalidade com respostas quantitativa e qualitativamente diferentes. Seria uma nova filosofia político-criminal, igual para a vítima. Reparação dos danos, o direito penal de última ratio, o enfraquecimento da crença do full enforcement. Hoje, quando falamos em justiça restaurativa, justiça negocial, em mediação, em reparar os danos das vítimas, estamos falando em um novo modelo de justiça, o modelo consensual. Além dessa, gente, temos outras criminologias atuais, como a criminologia feminista. Ela muito vem sendo falada com vários autores e autoras tratando sobre esse assunto de forma bem aprofundada. Só que antes da gente conseguir falar um pouco sobre a criminologia feminista, é interessante falarmos sobre a teoria feminista. Qual é o ideal da teoria feminista? É desconstruir a ideia de superioridade masculina. É a ideia de que a mulher tem acesso, igualdade de gênero, igualdade de oportunidades, e não só na questão de acesso e oportunidade, mas também na sua ressignificação do papel desenhado dentro da sociedade. A ressignificação do papel desenhado para a mulher. Na teoria feminista, temos a desconstrução do ideal de masculinidade que inferioriza e violenta as mulheres e luta pela igualdade de gênero a partir da crítica aos papéis sociais designados às mulheres. Além de questionar o papel das mulheres na visão da família tradicional, mulher como esposa e mãe, a teoria feminista dá visibilidade aos episódios de violência praticados em desfavor das mulheres nesses ambientes. A violência doméstica contra a mulher. Então, após essa pequena análise sobre o conceito da teoria feminista, eu posso, então, partir para o campo da criminologia feminista e os seus estudos. Então, diante disso, o que seria a criminologia feminista? A criminologia feminista, pessoal, procura dar visibilidade a qualquer tipo de forma de dominação de gênero baseada na lógica patriarcal. Então, denuncia, por exemplo, o sexismo institucional, que reproduz variadas formas de violência contra a mulher na elaboração, interpretação, aplicação e execução da lei penal. Temos com isso um olhar de que a mulher não é somente violentada dentro do ambiente doméstico e familiar. Há uma cultura de superioridade masculina desde o poder legislativo, na elaboração das normas.
assim como na representatividade, nas políticas públicas, no poder executivo, no julgamento, na execução de uma lei penal. Ou seja, ainda temos uma sociedade machista formada por esses setores. A criminologia feminista busca dar visibilidade a isso, a esse problema, a esse aspecto que eu acabei de apresentar, trazendo para o campo criminológico, denunciando esses eventos e estudando o porquê a mulher sofre determinadas violências. Essa criminologia ela vai estudar esse viés criminológico, o conceito desse delito, quem é esse delinquente, qual é o papel do controle social, como que a nossa sociedade analisa os episódios de violência doméstica e familiar contra a mulher, como que a nossa sociedade valora essa mulher, dentre outras situações que eu poderia falar em um curso próprio só para criminologia feminista. E aí muito também se fala da criminologia queer. E nos mesmos moldes da criminologia feminista, que eu acabei de falar com vocês, há pouco o conceito da teoria feminista. Na criminologia queer, farei o mesmo aqui com vocês, tá? O que é a teoria queer? Ela emerge nos Estados Unidos, lá na década de 80. Ela analisa como a heterossexualidade se manteve como norma dominante, então tinha uma heteronormatividade, promovendo então privilégios, desigualdades e violência. A teoria queer, ela procura desestabilizar algumas zonas de conforto culturais criadas pelo heterossexismo, que seria a polarização entre homens e mulheres, a institucionalização da heteronormatividade compulsória. Temos no paralelo, enquanto a teoria feminista vai questionar a superioridade masculina, a teoria queer vai questionar a superioridade masculina heterossexual. Temos nesse sentido um doutrinador muito famoso que é Salo de Carvalho, que trabalha muito bem esse tema. E para ele há 3 níveis fundacionais que configuram as culturas heteromoralizadoras e heteronormalizadoras. Então, primeiro, ele traz para nós a violência simbólica, também chamada de cultura homofóbica, no sentido de que é constituída a partir de discursos de interiorização de diversidade sexual e orientação de gênero. Então aqui enquadramos as piadinhas, desprestigiar, zombar. Ele também traz para nós a violência das instituições, seria a homofobia do Estado, a criminalização e patologização das identidades não heterossexuais. Então, tudo que foge ao considerado padrão é considerado equivocadamente como doença. E também fala para nós sobre a violência interpessoal, a homofobia individual, que ocorre ali atos brutais de violência real, violência física, para poder anular a diversidade. Então, é a situação daquele indivíduo que sai sozinho na rua e é agredido pelo fato de ser homossexual. Então, para a criminologia queer, temos esses 3 âmbitos de violência que começa desde o discurso da cultura, passando posteriormente por uma ramificação institucional e, por fim, chega ao último grau e atinge o homossexual na sua individualidade, fazendo com que ele se sinta literalmente na pele de toda essa violência. Então, o heterossexismo é a promoção incessante pelos indivíduos ou instituições da superioridade da heterossexualidade e da subordinação simulada da homossexualidade. Então, para Salo de Carvalho, a criminologia queer ela é composta de uma pluralidade de perspectivas teóricas que são mais ou menos identificadas como o ativismo político dos movimentos LGBTQIA+, dialogando com a teoria feminista, os estudos culturais, a sociologia da sexualidade, dentre outros. Então, o grande desafio da criminologia queer não é apenas desconstruir o padrão sexista e misógino que inferioriza o feminino,
mas também romper com o ideal de masculinidade hegemônico para além das diferenças de gênero. Logo, o desafio da criminologia contemporânea é basicamente compreender os inúmeros fatores que tornam as pessoas vulneráveis aos processos de vitimização e criminalização, dentre os quais relacionados à identidade de gênero e também à orientação sexual. A criminologia, ela não irá nesses temas para se voltar aí aos estudos de forma a se direcionar à leitura de livros e teses, mas sim de analisar na realidade tudo aquilo que está ocorrendo na sociedade. Essa abordagem, ela deve ser realizada porque que essas situações não são devidamente estudadas e resolvidas com a dogmática, com o direito penal e a sua normatividade, mas sim como uma verdadeira análise criminológica. Em verdade, pessoal, basta nós pensarmos qual é a função da criminologia. A sua função é explicar e prevenir o crime, agir de forma positivamente na pessoa do infrator, estudar modelos de resposta ao delito, ou seja, dar uma resposta criminológica ao delito que surge na sociedade. Trata-se, então, de um desafio da criminologia contemporânea que não fica restrito, como eu já disse aqui com vocês, à norma penal, a princípios penais, a princípios da legalidade, da anterioridade, ou nem mesmo ao direito comparado. No estudo da criminologia, o viés é outro. O que se utiliza são outros meios de estudo, como a psicologia, a psiquiatria e também a sociologia, como tanto nós falamos aqui. E aí, por fim, nós temos como tema atual também a criminologia cultural. Ela é considerada uma das vertentes da criminologia crítica a partir lá da década de 90. Há um enfoque maior nas qualidades emocionais e interpretativas do crime e do delito, como sendo um desvio. Um exemplo seria a violência que é vendida como entretenimento, como jornalismo, como experiência de consumo pelo jornalismo policial, o tal jornalismo sensacionalista. Então, vale a pena também uma observação ainda nesse bloco, que a criminologia queer e feminista é da década de 80. Já a criminologia cultural é da década de 90. E a partir dos anos 2000, tivemos o surgimento do bullying, que passou a ser objeto de discussão na criminologia e em decorrência do cyberbullying e do bullying nas escolas. Mas vejam que estas situações, elas não começaram a ocorrer de um tempo para cá. Elas já ocorriam, mas passaram a ser estudadas com mais afinco somente a partir dos períodos que eu acabei de mencionar. Para o doutrinador Saulo de Carvalho, a criminologia cultural se configura, diante desse cenário, como uma tendência do pensamento criminológico crítico que se preocupa com a análise dos processos de mercantilização do desvio e da violência transformados aí pelas agências configuradoras do próprio sistema penal. Notadamente, a grande mídia em ícones e símbolos da cultura contemporânea, no qual todos fazem parte, todos, ou praticamente quase todos, participam dessa grande mídia, seja pelas vias televisivas ou até mesmo pelas redes sociais. Então, vislumbra-se uma tendência pós anos 2000 no sentido de continuar a estudar a criminologia dentro desse cenário, uma criminologia ao aspecto cultural. Bom, então, diante disso, nos vemos aí no próximo bloco para falarmos ainda sobre criminologia.